Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora, sejam muito bem-vindos mais uma vez, trazendo para vocês as melhores informações do mundo da política. Pessoal, já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, do Brasil e do mundo. Peço para você também já ir deixando o like no vídeo, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e se você não é inscrito, convido você a se inscrever gratuitamente clicando no botão inscrever-se. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. A Venezuela estaria na situação que ela está hoje, sangue sendo derramado, uma ditadura se fortificando cada vez mais, se o Lula não tivesse ajudado? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Inclusive, a imprensa internacional e muitos líderes internacionais estão se perguntando: teria o Maduro chegado a tal profundidade ditatorial se não tivesse uma ajuda do Lula? Bom, fizeram um vídeo agora que, na verdade, eu acho que responde essa pergunta. Um vídeo rápido, que eu acho que é importante você assistir e, se puder, compartilhar esse vídeo, para que o mundo entenda, o Brasil também, que o Lula é um financiador de narcoditador, e não só isso, é agradecido por ele depois. Vou até tirar meu vídeo daqui para não atrapalhar, mas esse vídeo para mim foi o melhor feito até agora. Vamos lá. Maravillosa, maravillosa. Nos vemos pronto. Saludos a tu família. Cuídate muito. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Temos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. Tenemos grandiosas informaciones que compartir con todos los venezolanos. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Que tenemos el 73.20% presidente electo es el Mundo González. Agora vai ter eleições. Derrote. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan el mundo. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Estoy preparando 2 cárceles, que debo tener listas las 2 cárceles em 15 dias. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita, cárceles de máxima seguridad. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. To urge the National Electoral Council of the Bolivarian Republic of Venezuela to publish immediately the presidential election voting results at the level of each polling station. Brazil, please. Abstenção. Yo hablé con Lula hace 15 días. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín, presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador. Están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela. Sacaron un comunicado muy bueno ayer. Por toda Venezuela les doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muchos años, mucho.
Até porque a Venezuela está logo ali para mostrar o que o Brasil quer ser. E quantas pessoas mais vão ridicularizar quem fala que existe o risco do Brasil virar a Venezuela? Ainda mais com o Dirceu e o Lula no comando. Ai, isso é coisa de reacionário paranoico. Ai, comunismo da Ibope, não existe. Ai, eu sou muito sofisticado, vou empurrar a história ao lado do Cesare Battisti e do João de Deus. E a Venezuela não tem menor risco do Brasil acontecer o que aconteceu com a Venezuela. Não vai acontecer porque já aconteceu, né? Eu tenho para mim que um está inspirando o outro. Porque há algumas medidas do Maduro que parecem sugestão do TSE/STF, não parece? Tipo, começar a prender a esmo pessoas na rua, falar que vai ser 15 anos de prisão para quem estiver fazendo manifestação antidemocrática, que não aceita o resultado das eleições, que são invioláveis, disse o Dirceu ou o Barroso. Agora eu já não lembro. É difícil lembrar, porque eles falam todos a mesma coisa, né? Meu amigo Gordon matou a Paula na Gazeta, né? Lula é Maduro. Maduro é Lula. Esse tem sido meu tom desde o início. Eu tenho escrito vários textos, hoje mesmo, um na Gazeta. Quarta-feira mandei para os meus apoiadores do Locals o texto que agora vai ser publicado na Oeste, ou já foi, né, que sai toda sexta-feira, mas os meus apoiadores recebem na quarta. O cinismo dos tucanos. Todos esses que estão fingindo, que Lula era democrata e estão surpresos que o Lula está apoiando o Maduro. 2, que o Maduro virou um ditador agora. E 3, que é um caso isolado e não uma história coerente de uma vida toda em que o Lula sempre bajulou e enalteceu tiranos comunistas. Para começar, Fidel Castro. Mas também serve o do Gabão, que ele foi lá visitar para aprender a ficar 27 anos no poder. Hitler, que numa entrevista da Playboy ele chegou a dizer: eu admiro pela força de lutar pelos seus ideais. Uma vez que a dissociação entre Lula e Maduro foi se tornando cada vez mais impossível, restou ao Agipróprio global relativizar e até mesmo conferir benignidade ao apoio. O Lula está sendo pragmático. Ele estava fazendo isso para tentar salvar a democracia. Claro, a esquerda está batendo cabeça. De um lado tem Tabata Amaral, Luciano Huck, até o senador saltitante Randolfo Rodrigues, que tirava foto ao lado do Maduro, e o Maduro não era motorista de ônibus naquela época, era já ditador. Todos eles estão falando, Maduro é ditador, Maduro é de direita, disse Guga Chakra, que já chamou o Maduro de populista de esquerda várias vezes. Deve ter batido a cabeça. De novo. Então, tem uma divisão de estratégias aí. Alguns dizem, é ditador sim, o Lula está errando. Lula está errando. Outros dizem, Maduro é de direita. Só que é curioso, né, que é um caso único de um direitista bolsonarista que é repudiado por 100% dos bolsonaristas e reverenciado por 90% dos esquerdistas. MST, Dirceu, o próprio Lula, o PT da Gleisi Hoffmann, China, Rússia, todos esses estão do lado do Maduro. Todo mundo virou direita, de repente. Mas é óbvio que eles iam puxar essa da cartola. A relação entre chavismo e lulopetismo é historicamente muito bem documentada. Lula foi simplesmente um dos responsáveis pela chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela. É o Foro de São Paulo agindo. O Foro de São Paulo não existe. Só tomou o poder. E Lula dizia abertamente, Chávez dirige uma Ferrari e eu um Fusca, mas ambos para o mesmo destino. Qual? Será que é um destino geográfico? Porque o Brasil e a Venezuela não estão no mesmo destino geográfico. Acho que era ideológico. Qual pode ser? Se o Chávez mesmo falava socialismo do século XXI. Era isso. Era esse mesmo destino. Mestre Guzzo, contagem de votos por regimes autoritários é disso que Lula gosta. De novo, não há nenhuma falha de coerência do Lula aqui. Há um cinismo escancarado de tucanos, de jornalistas, que fingem surpresa com a postura do Lula. Mostrou ser em público o que realmente é debaixo da máscara. Um membro de carteirinha
do bando de países malfeitores que só admite a tirania como método de ação política. O Brasil está oficialmente no eixo do mal. Olha o senador saltitante, que está dizendo que o Maduro é de direita, é um bolsonarista. Vai ver que ele também virou bolsonarista. Todos somos bolsonaristas, pelo visto. Luciano Huck, Tabata Amaral, todo mundo bolsonarista, de repente. Claro que isso é um teatro mequetrefe. Olha o Reinaldo Azevedo. Já deixei claro o que penso aqui. TV... afirmar como faz a direita golpista, que ronca e fuça, que Lula nunca foi um democrata, é coisa de delinquente. Olha a conta do Nandex, puxando do passado, e esse blog na Veja, que o Reinaldo Azevedo deve implorar para a Veja pagar, né? É uma fonte inesgotável de refutação ao próprio Reinaldo Azevedo, né? Lula tem ódio à democracia. Seu mundo é a troca de favores, toma lá da cá, relações viciosas. Lula deixa claro de novo que odeia a democracia. Reinaldo Azevedo devia ser um delinquente quando escreveu O País dos Petralhas 1 e 2. Eu juro que é tão constrangedor que a gente quase sente pena desse verme. Porque tem algumas teses. Bateu a cabeça, é sempre uma tese, bateu a cabeça, se vendeu ou compromate, que é o que os soviéticos fazem desde sempre. Buscam um dossiê, às vezes o cara em Cuba fazendo coisas que não deve, às vezes o cara assediando menores, às vezes o cara, sei lá, tem alguma prova, e aí o cara apresenta isso para ele e fala, você vai virar um defensor meu agora. E o cara se sujeita a isso, morre por dentro. Eu acho que o suicídio, nesses casos, são mais perdoáveis, até para um cristão, do que se transformar dessa maneira. Eu não sei o que aconteceu com o Reinaldo, mas não pode ser muito diferente de uma dessas três opções. E toda a Globo News, né? Globo News a gente imagina qual seja, né? Fale um pouco sobre você. Sou mentiroso, contratado. Se for na Globo News, contratado, né? Para de colocar a sua ideologia nas reportagens. Não, eles são bolsonaristas, diz o ETzinho, jornalista na redação. Né? Eles precisam avançar com a agenda deles, porque eles não estão nem aí para a realidade. Mas, meus amigos, a gente sabe o que vem por aí. A gente sabe o que é a Venezuela, que não é de hoje, o que o Lula defende, e é o mesmo que o Maduro, e não é de hoje, e que todo esse teatro tucano da imprensa, da Miriam Leitão, da Vera Magalhães, do Merval Pereira, do Pedro Doria e companhia, não passa disso. Um teatro mequetrefe. Então, com vocês, o futuro macabro que nos espera, o próprio Lula cantou a pedra. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos um discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe?
e vai esperar na justiça tomar processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. A oposição que conhece muito bem como o regime opera, e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar, sim, atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro da Colômbia e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. Foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, né? Ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral e um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, né, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. E isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? Aí haverá dois conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas. Não é preciso ser profeta, basta conhecer o modus operandi dos comunistas. Eu fui chamado de pessimista, porque eu falei, povo na rua desarmado, com Biden, presidente dos Estados Unidos, não vai resolver. E era óbvio que o Maduro ia ganhar tempo e apresentar qualquer coisa que seja. E that's it. E aí agora o Lula vai falar, teve o devido processo legal, quem se sentiu prejudicado tinha como ir na justiça, que é a Gleisi Hoffmann da Venezuela que toca, e ele mantém as aparências de que houve ilegalidade onde não há. E já está acontecendo isso hoje, as we speak, como dizem. Enquanto a gente fala, é exatamente isso que está acontecendo. Então não é preciso ser profeta, gente. Nem ter bola de cristal. Rodrigo, você é muito pessimista, o povo está nas ruas, vai mostrar. E eu falando assim, gente, é uma ditadura brutal. Do outro lado, teve gente que aventou a possibilidade do Maduro pendurar a chuteira. Eu nunca vi ditador aposentado para ir para Bahamas. Eu nunca vi. Ditador só tem um destino. Morre de velhice, como o decrépito Fidel Castro, ou é deposto, morto ou preso. De preferência morto, empalado em praça pública, depois 6 feet under the ground, com pá de cal para não voltar. Porque isso é uma peste. Então não existe, pela ambição que eles têm pelo poder, um cara desses abrir mão, ou respeitar qualquer coisa que seja. Então não é pessimismo, é estudar comunismo, e deixar sempre um espaço para o milagre. Eles acontecem, mas não esperava. Nada muito diferente. Tá aí, né, pessoal? As informações para todos vocês. Vou pedindo para você, colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. E peço para você a gentileza, meu senhor e minha senhora, para ir deixando o like no vídeo. Deixe o like no vídeo para ajudar a fortalecer o vídeo e o canal. Peço também para você compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui, caso você não seja inscrito em nosso canal. Clique aí no botão inscrever-se logo abaixo para ficar inscrito e fazer parte da nossa família patriota. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.